Isaías. Quem era Isaías? Isaías, a Bíblia diz que era o filho de Amós. Amós era um homem bem de vida. Isaías era filho deste homem chamado Amós. Ele era da família real. Amós, provando assim que Deus não chama só aquelas pessoas que muitas vezes nós pensamos que no meio do servo de Deus só tem pessoas desprovidas de grandes riquezas. Não, Deus chama ricos, pobres, Deus chama de todas as classes sociais. Para Deus não importa isso. Agora, se você também não tem condições, se você se enxerga muito abaixo da média, Deus enxerga você na mesma estatura de um milionário. Isso que é importante, porque você olha assim e muitas vezes você vê, quem sabe em alguma igreja, outros irmãos usam isso até para criticar. Ele vem aqui só para mostrar o carrão, para mostrar as belas roupas. Não, ele vai lá para adorar a Deus mesmo, está olhando e criticando, e é você que está enxergando a coisa pelo lado negativo. Mas Deus chamou ele também. Mas eu não tenho, eu estou passando uma dificuldade tremenda. Fique sabendo que Deus tem a solução para tudo. Se você se enxerga bem abaixo da média, para Deus isso não existe. Ele enxerga você igualmente, enxerga um milionário. É por isso que Ele te socorre, porque você é filho e filha dele do mesmo jeito. Então Deus escolhe a todos. Isaías era um desses. Ele tinha condições, mas um dia Deus chama Isaías. E o nome Isaías significa Deus salva, Deus livra, Deus defende, Deus socorre. O socorro de Deus. E Isaías, então, irmãos, ele precisava ouvir a voz de Deus. E no capítulo 6, Isaías teve uma visão maravilhosa. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou a sua comitiva, quer dizer, enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Como diz, toda a terra está cheia da glória do Senhor, você está nessa terra. Salmo 24 diz: o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você está nessa terra, a terra está cheia da glória do Senhor. A sua casa neste dia, nesta noite, é privilegiada, porque também pode receber a glória do Senhor. Agora você está aqui, a sua casa está lá, mas a sua casa pode ser cheia da glória do Senhor. Só que Isaías, por algum motivo, ele, quem sabe, estava um pouco debilitado espiritualmente, vamos dizer assim. Ele não estava talvez afastado, talvez ele não estava caído, ele estava debilitado de alguma maneira na presença de Deus. Pelo falar, nós temos que tomar muito cuidado do que falamos, da maneira que nos expressamos, sabendo que todos são preciosos aos olhos do Senhor. Quantas pessoas eu já ouvi dizer que não gosta de ficar nervoso, que quando começa a falar coisa que não deve, e às vezes você sabe quem é que passa mal? Quem fala. Isso aconteceu já comigo, aconteceu com você, creio. Depois você fala: puxa, não devia ter falado isso. Que bom, é o Espírito Santo que está falando para você. Você não devia ter falado isso. E o dia já era. O dia para você acabou naquele dia, porque você falou uma coisa, até quem sabe, usando a Bíblia, mas com um jeito arrogante. Isso não é o jeito de Deus. Então nessa hora é tão difícil. Mas se você ainda pensa assim, o Espírito Santo está falando nos nossos corações: você não devia ter falado isso, você não devia ter falado assim. Aí só resta uma maneira: joelho. E se ainda for pouco, lágrimas, melhor ainda. Sabendo que lá no céu tem um Deus que te ouve perfeitamente o teu pensamento, porque ainda que você não tenha força para falar, o seu pensamento vai soar como voz, como grito dele através do Espírito Santo, que clama por você com gemidos inexprimíveis, diz a palavra de Deus. Porque você não tem força para falar, eu não tenho força para clamar, mas o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. A gente está ali: Senhor, tem misericórdia, não sei o que dizer, não sei o que falar, não sei como me expressar, mas o Espírito Santo está ali, te interpretando diante de Deus, porque Ele te conhece no profundo, Ele te conhece as profundezas da tua alma, Ele conhece o seu interior, o que você pensa, é Ele que está te moldando. Cada dia Ele te dá uma marteladinha ali, naquela falinha, naquela casca, Ele tira aquela casca e a joia vai aparecendo. Um ouro, quando é pego, ele não vem tudo amarelinho, bonitinho, não. Ele vem cascudo. Ele tem que ser queimado no fogo.
E o nosso fogo, vocês sabem o que é, são os problemas da vida. O fogo que vai nos queimar são os problemas, são as dificuldades, são muitas vezes as provações, e muitas vezes permitido por Deus as tentações, para a gente se chegar mais a Ele. Deus não tenta ninguém, mas o diabo tenta, mas muitas vezes Ele, quem sabe, como ele fazia com o povo de Israel, quem sabe? Depois Israel começava a esquecer de Deus, Deus mandava um inimigo lá, tomar o que ele tinha, os seus bens, e ele pensava, o que está acontecendo comigo? Eu já sei, estou errado diante de Deus. Como aconteceu com Gideão. O povo não estava bem, Gideão não estava bem. Gideão fazia parte do povo de Deus. Gideão falou, não, eu vou lutar pelo que eu tenho. Pegou os seus cereais e colocou lá no lagar para proteger o que era dele. Então muitas vezes nós não temos força. Mas Isaías, quem sabe de alguma maneira, estava debilitado. Quando ele viu essa visão, quando ele viu aqueles anjos voando com 6 asas, imagine que visão, 2 cobriam os olhos, 2 os pés, e com 2 voavam, ele viu que era algo tremendo e que Deus tinha algo com ele. Se você tem visto nas mínimas coisas Deus operar, Deus tem algo tremendo com você. Não viu a visão de Isaías, mas Deus tem operado em você nas coisas simples. E quando ele viu aquelas visões, e quando ele viu também que as portas do templo começou a se mexer, no versículo 4, ele viu os umbrais do templo se mexendo, alguma coisa gigantesca, alguma coisa poderosa, alguém glorioso estava ali. E ele precisava se arrumar diante daquele que tudo vê, que tudo pode. E os umbrais das portas se moveram. Ele viu o templo se mover com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim que vou perecer. Quantas vezes nós nos sentimos assim, né? Deus é poderoso. Isaías estava realmente se sentindo debilitado espiritualmente. Deus começou a operar na vida dele, e ele disse, ai de mim que vou perecer. E nós dizemos muitas vezes, meu Deus, será que o Senhor tem alguma coisa na minha vida mesmo? Porque, Senhor, eu estou dessa maneira. Mas um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Vocês sabem o que é uma tenaz? Tenaz é um instrumento de quem trabalha com fogo. É um alicatão que vai lá no altar, ele pega uma brasa com aquele alicatão e traz. E aquele serafim trouxe aquela brasa. Mas um serafim voou para mim, trazendo em suas mãos brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Deus já te perdoou. Você sabe quem é que não te perdoa? Você mesmo. É você que não se perdoa. É você que fica batendo naquela tecla, que aquela tecla já está ficando gasta, mas aquilo lá já era. Deus já te perdoou. Põe isso na tua cabeça, clama a Deus. Ainda que seja possível você dizer, ai de mim que vou perecer, mas você não vai perecer, porque o Senhor sempre quer te purificar, até mesmo nas horas que você fala coisas que você não precisava falar e não podia falar. Deus, Ele quer purificar os teus lábios, fazer com que você simplesmente adore, simplesmente você glorifique a Ele. Não precisa ser um super-homem, mas glorifique a Deus. Quando Isaías disse, ai de mim que vou perecendo, não é mesmo aqui, ó? E quando ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouviu uma voz. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não vai simplesmente te levantar, Deus não vai simplesmente te colocar alguma coisa na tua mão, simplesmente você dizer, ó, é nós, hein? Deus tem posto alguma coisa na tua mão. Sabe para quê? Aqui no versículo 8 diz assim, e depois disso ouvi uma voz que dizia, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías entendeu, Deus tinha um negócio com ele. Deus perdoou o pecado dele. Quem sabe ele tinha pecado por palavras, Deus também perdoou. Mas agora a boca dele teria que ser usada para o bem, para abençoar, para pregar, para falar do amor de Deus. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi de fato e não entendeis, e vedes de verdade, mas não percebeis. O povo não está entendendo e não está percebendo. Então Deus purifica você, coloca palavras na tua boca, seja onde for, lá no serviço que você está, no ambiente que você frequentar, e se você tiver a oportunidade de falar, não perde a oportunidade. Usa a boca que Deus é purificado, salvado e libertado você para falar do amor dele. Mas como que eu vou falar se eu não
ler sua Bíblia, não precisa. Diga apenas, muitas vezes você tem palavras na tua boca, é que você não abre ela. Você pode dizer, olha, você sabia que Jesus te ama? Você sabia que Jesus, Ele tem a solução do seu problema? E muitas vezes não percebemos a angústia que está no coração do ser humano. Mas se você perceber, não perca a oportunidade, porque a sua iniquidade já foi tirada. Você está salva, mas não é para dizer sou crente. Não é só para isso não. É para você usar a oportunidade e trazer pessoas que estão angustiadas. Para muitas vezes você não pensa, mas você está fazendo muito mais que eles, porque você está salvando uma alma do inferno. O Senhor me salva e sai com a sua capinha voando. Não, mas se você salvar uma pessoa com a palavra que sai da tua boca, de Deus, mostrando a verdade, essa pessoa vai receber salvação eterna. Você vai ser o responsável por isso. Olha que maravilha. Eu fico muito triste, porque nós, muitas vezes, estamos do lado de alguém angustiado, triste, aflito, e não sabemos o que está acontecendo. Mas tem um Deus que faz a gente sentir essa pessoa do seu lado em nome. Que isso aconteça como com a gente sempre, e que a gente não perca as oportunidades.